governança do governo tucano, mas não só de Ribeirão Preto, mas agora em parceria com o governo do estado, porque a gente vai conversar sobre a questão da cultura e sobre aquele imbróglio, né, daquele projeto, que é um projeto, na verdade, terceirizado, né, a Fábrica de Cultura 4.0, é uma OS que presta serviço para o governo do estado, então recebe dinheiro público para abrir essas fábricas de cultura 4.0, oferecer curso, oferecer ações sociais, oferecer oficinas, recebendo dinheiro público, como funciona o processo de terceirização normal aí dos governos tucanos. Só que essa fábrica de cultura 4.0 já existe em outras cidades, a gente levantou que existe na capital, existe em Diadema, existe em São Bernardo, só que com um perfil um pouquinho diferente. Porque nessas cidades onde a fábrica de cultura 4.0 funciona, ela funciona nas periferias, nas comunidades, para atender as populações mais carentes. E aqui em Ribeirão Preto, ela está sendo instalada no Morro de São Bento. E para entender essa história toda, eu vou trazer aqui o professor Lages. O professor Lages, parceiro do blog, está sempre aqui. Acabou de falar com a gente no aniversário do blog. Eu quero dar bom dia para ele, porque o Lages está aqui para explicar essa história toda para a gente. Bom dia, Lages. Bem-vindo, viu? Bom dia, Ximenes. Bom dia a todos que nos acompanham aqui. É sempre um prazer muito grande, uma alegria estar aqui no blog O Calçadão, né? Sempre tratando desses assuntos candentes aí, né? Que estão sempre na ordem do dia aqui em Ribeirão Preto, né? Exatamente. O Ricardo, é a questão da Fábrica de Cultura 4.0, né? Isso é um projeto do governo do estado, como você bem colocou, um projeto cultural terceirizado, é dinheiro público jogado na mão de uma OS, né? Que vai oferecer para a comunidade aí diversas atividades artísticas, de formação, no campo da dança, da música, do teatro, enfim, né? Agora, veja, Ricardo, isso aí, esse projeto, ele já vem sendo discutido, debatido, articulado entre a prefeitura e o governo estadual há anos, né? Não é uma coisa recente que começou esse ano passado. E desde o início, a ideia desse projeto é colocá-lo exatamente na Casa da Cultura, onde até semana passada era a sede administrativa da Secretaria da Cultura, né? A gente sabe que essa questão ela é precedida por algumas outras iniciativas. Então, por exemplo, desde o primeiro governo da Darcy Vera, a secretaria tenta transferir sua estrutura administrativa com equipamentos, funcionários, né, para o Centro Cultural Palace, aqui no centro da cidade, aqui na Praça 15, no Quarteirão Paulista, né? E isso já é uma questão de uma disputa, de uma briga entre o Conselho Municipal da Cultura e o Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural com a prefeitura, desde o primeiro governo da Darcy Vera. Então, essa é uma briga antiga. E por que está... Qual é o problema que existe aí? Quando houve aquela permuta, né, de uma quadra de rua, com a antiga cervejaria Antártica, aqui em Ribeirão Preto, né? Porque o Centro Cultural Palace, o hotel, era de propriedade da Antártica, né? Então, houve uma permuta. E a lei que foi aprovada na Câmara para legalizar essa permuta entre a prefeitura e a cervejaria, com o domínio, então, a partir de então, do hotel pela prefeitura, já previa que ali seria instalado um centro cultural. Posteriormente, né, quando foi aprovado também o regimento interno do Centro Cultural Palace, através de um decreto, né, da própria prefeita Darcy Vera, ficou claro, já no início logo no anúncio, né, no início do texto do decreto, que ali não seria permitida a instalação e o funcionamento de nenhuma estrutura administrativa da prefeitura, de nenhuma secretaria, nem mesmo da Secretaria da Cultura, a qual o Centro Cultural estava ligado, né? Através de funcionários, etc. Bom, então vejam, contrariando essa legislação, a Secretaria vem pressionando para que o Centro Cultural Palace pudesse sediar o antigo Hotel Palace, né, que depois virou Centro Cultural, por esse decreto, por essa lei, pudesse sediar a estrutura administrativa da Secretaria da Cultura. Eu estava, na época, eu era conselheiro tanto da Secretaria da Cultura como do Compac, e me envolvi até pessoalmente com essa questão, né, fazendo denúncia junto ao Ministério Público, né, que estava se cometendo uma ilegalidade, que não se podia simplesmente, até passando por cima do Conselho, porque o próprio regimento interno do Centro Cultural permite, inclusive, a própria mudança
de destino, de destinação do espaço ali, com a aprovação do Conselho, né? E agora, com esse projeto aí do governo do Estado, da Fábrica de Cultura 4.0, decidiu-se que o espaço onde vai funcionar essa fábrica de cultura é a Casa da Cultura. Então, a secretaria tinha que sair de lá, né? Uhum. Mais uma vez, agora, mais recentemente, vem toda essa pressão da prefeitura, da secretaria, para a sua transferência para o Centro Cultural Palace. Inclusive, eu tenho, pessoalmente, uma ação correndo na justiça aí, em que a nossa advogada, né, interpela a prefeitura a respeito disso. E o que a gente sabe recentemente é que nenhum dos conselhos aprovou essa ocupação do Palace pela secretaria, né? Tem, inclusive, documento assinado pela secretária Isabela Pessotti, né, no processo judicial, dizendo que a transferência não seria feita porque o conselho não havia aprovado, né? E o que nós assistimos agora essa semana, o Ricardo? Um duplo assassinato, eu digo assim, né, da prefeitura e da Secretaria da Cultura. E tem nome, né? Os bois têm nome, quer dizer, um duplo assassinato cometido pelo prefeito Nogueira e pela sua secretária de Cultura, Isabela Pessotti. Porque não só ocuparam indevidamente essa semana o Centro Cultural Palace, com sua transferência para ali de funcionários, equipamentos, documentos da secretaria, como também iniciaram uma reforma da Casa da Cultura lá no Morro de São Bento, que é também área tombada, e para fazer aquela reforma ali que interfere tanto na questão patrimonial, histórica, patrimonial, como também na questão ambiental do próprio Morro de São Bento, deveriam ter tido autorização e acompanhamento do CONPAC e até do CONDEFAT, né? Posso estar enganado, mas até do órgão estadual, para fazer as reformas, as interferências muito grandes na estrutura do prédio, em todo aquele espaço ali, em torno da Casa da Cultura, e não fizeram isso, né? Então, por isso que estou falando que é um duplo assassinato. Sim. Tanto que o Conselho de Patrimônio conseguiu embargar essa obra de reforma lá da Casa da Cultura. Ó, eu vejo essa história toda, professor, a gente tem conversado um pouco sobre isso, e eu vejo, assim, na verdade, a morte da cultura em Ribeirão Preto, da cultura ribeirão-pretana. Nada contra você fazer uma parceria com o governo do Estado e trazer um projeto cultural do governo do Estado, mesmo que seja terceirizado. Sim. Não tem nada contra isso. Agora, ao meu ver, isso está se transformando, a Fábrica de Cultura 4.0 está se transformando num único projeto cultural de Ribeirão Preto, onde o governo Nogueira e o governo Tucano jogam as suas fichas, e a cultura de Ribeirão Preto, que já não tem orçamento, é uma secretaria que já é da cultura e do turismo, já juntou duas secretarias numa só. Tem ali um orçamento de 15 milhões que não dá para nada. Aí eu vi, por exemplo, o presidente da Câmara, o Alessandro Maraca, quando o Maurício Gasparini anunciou que Ribeirão Preto de fato receberia essa Fábrica de Cultura 4.0, o programa do governo do Estado, o Alessandro Maraca comemorou dizendo o seguinte, ó, vão ser 9 milhões por ano, isso é mais da metade do orçamento da Secretaria da Cultura. Como se os problemas culturais de Ribeirão Preto tivessem resolvidos pela Fábrica de Cultura 4.0. A gente anunciou aqui no começo, né, que a gente buscou informações sobre esse projeto em outros municípios, e ele existe só na capital e da Grande São Paulo, na região da Grande São Paulo, e onde ele funciona é nas periferias dessas cidades, é nas comunidades. E aqui quer colocar esse projeto na Casa da Cultura, numa região central, que não é periferia, no lugar da Secretaria da Cultura. E o que eu entendo, e aí você pode discordar de mim, eu vou perguntar a sua opinião, é que toda essa mudança significa o seguinte: Ribeirão Preto tem projeto cultural? Tem, é a Fábrica de Cultura 4.0. Mas da parte do município não tem nada. E as periferias de Ribeirão Preto que estão sem nenhum projeto, vão continuar sem projeto, porque só vai acontecer lá no Morro de São Bento agora um projeto terceirizado do governo do Estado. Isso, para mim, é uma falência total, uma falta de proposta completa por parte do município em relação à cultura. Além do que, você conhece mais do que eu, vou só colocar esse pitaco aqui, essa Fábrica de Cultura 4.0, onde as pessoas vão até lá para receber os cursos, as oficinas, ela é um pouco diferente do conceito do ponto de cultura que você participou, né? Que é a própria comunidade gerar cultura, concorrer aos editais e ser fomentado projetos culturais na localidade. Eu estou enganado ou é isso mesmo, professor? Ô, Ricardo, você está coberto de razão, meu caro. Olha, eu lembro não só aqui o projeto Ponto de Cultura, Pontões de Cultura, da época do governo Lula e Dilma, né? Mas, inclusive, outros projetos da época do governo federal que vieram aqui para Ribeirão Preto com um outro viés, um outro objetivo. Eu me lembro aqui agora, por exemplo, o Céu das Artes, sim, que era um projeto do governo federal que foi instalado lá no Ribeirão Verde, na periferia da cidade, né? Então, você observa que é uma outra visão de cultura completamente diferente. Agora, olha, não precisa ter uma memória muito longa para a gente lembrar de certas coisas aqui, né? Por exemplo, Bolsonaro
tomou posse um dia, no outro dia ele já extinguiu o Ministério da Cultura, né? E isso só não aconteceu já no primeiro governo do Nogueira aqui em Ribeirão Preto, porque houve muita resistência, muita crítica por parte dos agentes e movimentos culturais da cidade. Porque entre a sua eleição e a posse do primeiro mandato, o que mais se ouvia falar aqui é que a Secretaria da Cultura iria ser integrada à Secretaria de Turismo, aliás, como fez o governo Bolsonaro, né? Ou a Secretaria da Educação, uma outra secretaria. Isso não aconteceu, mas me desculpe, eu vou falar uma coisa muito forte, muito séria aqui, mas ele colocou Isabela Pessotti lá na Secretaria da Cultura exatamente com esse projeto, de desmontar a Secretaria da Cultura, de extingui-la, literalmente, porque são funcionários que se aposentam, né? São funcionários que são transferidos de lá, você não tem a reposição desses funcionários, você lembrou bem aí a questão do orçamento, é uma secretaria sem orçamento, nunca tivemos um orçamento tão baixo, tão mínimo, como agora no segundo governo Nogueira. Então o projeto é esse, é de desmonte. Essa integração com a Secretaria de Turismo, sem uma discussão, sem um debate, a princípio eu não sou contra, mas como foi feita, com rolo compressor, sem discussão com a sociedade, sem discussão com os agentes de turismo e de cultura aqui da cidade, né? Então é isso mesmo, quer dizer, o que nós temos hoje é mais um passo nesse caminho de desmonte da cultura em Ribeirão Preto. Quer dizer, você tem a chegada de um projeto financiado pelo governo do Estado, né? O presidente da Câmara lembrou que é uma verba maior do que o próprio orçamento da Secretaria da Cultura, mas ele não fez nenhuma crítica em relação a isso, ele parece que estava batendo palma, concordando com isso, né? Um absurdo, ele que já foi, inclusive, secretário da Cultura aqui em Ribeirão Preto, né? E o que nós temos hoje? É isso, quer dizer, olha, cada vez mais a Secretaria abre mão das suas competências, né, daquilo que lhe é atribuído, inclusive, legalmente, passa para terceirizados ou para o governo do Estado, né? Então, daqui a pouco, olha, não tem sentido existir Secretaria da Cultura para pagar aí 10 ou 20 funcionários, vão extinguir isso aqui, vão integrar com outra secretaria, etc. É exatamente isso. Exatamente. Eu vou ler aqui, ó. O Roberto Barros está participando com a gente. Ó, absurda essa mudança. Tenho frontais críticas a esse tipo, isso que estão fazendo. Aí coloca: primeiro, terceiriza a cultura precarizando a mesma. Segundo, essa mudança urbanística leva ao distanciamento da cultura das comunidades. Exatamente. E terceiro, impossibilita a organização dos artistas e produtores culturais na cidade. Enfim, passa por cima do conselho e vem de cima para baixo. Absurdo. E o Alex Ramos, que também está colaborando com a gente aqui nos comentários, infelizmente a gestão municipal precariza todos os equipamentos municipais, com a intenção de terceirizá-los posteriormente. Essa é a política mesmo, Alex. E ele, no entanto, o problema se agrava quando a gestão municipal descumpre a legislação vigente, como a ocupação do Centro Cultural Palace, que o professor colocou aqui. E o Roberto continua: o processo para a democratização municipal da cultura deveria vir através de ações concretas da prefeitura em fomentar os produtores culturais da própria cidade. Existem muitos aí em Ribeirão Preto, indo além, né? Ele vai colocar mais coisas aqui, mas primeiro que ele colocou: desburocratizar editais e fortalecer os conselhos. Ô, professor, como a gente sempre diz aqui, hoje a gente já discutiu a questão dos conselhos tutelares, entrou a questão de como o Nogueira e o Projeto Tucano enxergam a cidade nesse quesito. A educação. Inclusive você chegou, a gente estava comentando isso com as professoras. Reestruturou a educação infantil no meio do ano letivo. Talvez para dar uma resposta a uma tentativa de terceirizar a educação infantil que não conseguiu e aí está sendo pressionado e joga a culpa na população, prejudica a população, no caso aí, as crianças e as suas famílias. E na questão da cultura não precisa nem dizer. Ô professor, no fundo, o que a gente tem em Ribeirão Preto é a necessidade de um outro governo, né? De uma outra forma de olhar a cidade. Nós precisamos superar esse governo tucano e essa forma de fazer política, que é muito parecida, você disse muito bem, com a forma de olhar o mundo do governo Bolsonaro. Porque ambos se abraçam, eles têm diferenças, obviamente, eu não acho que o Nogueira seja um proto-ditador como o Bolsonaro, mas no que diz respeito ao projeto econômico neoliberal, eles se abraçam e se abraçam com muito prazer. Olha, Ricardo, você disse tudo, meu caro. Então, é o seguinte, é uma trilha, um caminho, né, de desvincular-se, o Estado se desvincular de compromissos com o social, por exemplo, né? E daí toda essa política de terceirizações, privatizações, né? E muitas vezes, como se faz isso? Através de descumprimento de leis, através de não respeitar, por exemplo, os órgãos de democracia participativa que já estão previstos na própria Constituição e nas demais leis, né? Então, esse governo Nogueira, por exemplo, ele é inimigo número 1 dos conselhos.